Olá pessoal, eu sou Camila, eu sou psicoterapeuta junguiana, sejam mais uma vez bem-vindos a esse canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal, assina o sininho de notificações para não perder avisos de próximos vídeos. Hoje nós vamos falar sobre o conto do Barba Azul, que está no capítulo 2 do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. E hoje, gente, eu quero fazer um vídeo mais orgânico, né, sem roteiro, né, sem nenhuma preparação, para trazer um pouco dessa artesania, né, da análise, que é quando a gente, né, usa mais da intuição e a gente consegue, né, dialogar de uma forma mais livre, né, vamos dizer assim. Então eu queria trazer assim mais aspectos da minha percepção, da minha experiência, né, com a interpretação e com esse conto. Começo falando, né, gente, que a gente está estudando, né, esse conto, né, com o meu grupo, que é o Laboratório de Estudos do Feminino. E nesse grupo, nós temos uma abordagem transdisciplinar, mas com base na psicologia analítica. Então a gente amplia as discussões para questões sociais, com filosofias originárias, enfim. Essa é a nossa proposta de estudos com o feminino. E nesse momento a gente está estudando Mulheres que Correm com os Lobos, e esse mês estamos nos dedicando ao capítulo 2, que é o conto do Barba Azul. Então, tô com esse conto super fresquinho na minha cabeça, então quero falar mais sobre ele. Também tem aparecido na minha clínica, né? E aparece na minha vida, né? Eu também sou uma vítima do Barba Azul, né? Eu acho que para fugir do óbvio, né? Que é uma coisa que aparece muito, é o Barba Azul sendo sempre associado ao relacionamento abusivo, né? E é uma ótima representação de um relacionamento abusivo, mas é importante entender que não é só isso, né? O conto do Barba Azul ele pode ser sobre outras coisas. Eu não vou falar muito sobre o conto em específico, né? Mas resumidamente é um conto sobre um homem que não parece ser um cara muito legal, mas que acaba, né, depois, né, seduzindo ali uma mulher, né, menos consciente. E ao casar com ela, ela depois percebe, né, que existe um quarto onde ele guarda, né, as ex-esposas mortas, né, onde ele encontra sangue, ossos, enfim. E aí ela vai precisar, né, da ajuda aí dos irmãos, né, que vêm os cavaleiros para salvá-la ali do Barba Azul. Resumindo muito o conto, tá? Então, se vocês quiserem ler, vocês vão lá no livro, né, da Clarissa para ler. A gente tem, né, primeiramente, né, no superficial, toda vez que a gente ouve um conto, e os contos eles são direcionamentos, né, para essa iniciação, né, para preparar a gente para a vida. Então, eles têm chaves de autoconhecimento, mas a primeira visão, a primeira impressão que a gente tem é de trazer ele muito pro pessoal, né, para um sentido mais objetivo. A gente acaba associando Barba Azul a um ex-namorado tóxico, né, alguma coisa nesse sentido, principalmente em relações, né, heterossexuais. Mas o Barba Azul ele pode ser sobre muitas coisas, né? É claro que ele é uma grande imagem do relacionamento abusivo, mas ele poderia ser sobre um pai, poderia ser até mesmo sobre uma mãe, poderia ser sobre familiares, poderia ser sobre uma relação de trabalho que é abusiva, uma relação de amizade e a nossa relação com a gente mesmo, né? Primeiramente. Por quê? Porque Barba Azul, gente, é algo dentro da gente também, né? O Barba Azul, ele não é um arquétipo, né? Ele também acaba sendo uma imagem arquetípica. Na descrição dele, da Clarissa, né? A gente pode discutir entre um ânimo sombrio ou um self negativado, né? Uma imagem de um antagonista, né? Como um diabo, uma coisa assim, porque ele faz contraposição, né, ao self, aquele ímpeto, né, de realizar-se, né, na vida. Então ele faz frente a isso. Assim como em alguns momentos ele aparece como esse companheiro, mas não como esse companheiro, esse amante que coloca a mulher em cárcere, né, que a maltrata, que a fere. Então ele aparece nos sonhos das mulheres, muito comum, e eu posso falar, né, com objetividade disso, porque eu já tive muitos sonhos nesse sentido em uma fase da minha vida. Então ele aparece como um carcereiro, como um torturador, né, como um homem violento, um homem que persegue, né, então sonhos com fuga, cárcere, tortura, né, perseguição,
violência, né? Geralmente são sonhos, né, desse teor que vão representar aí esse sabotador interno, vamos chamar ele dessa forma, né? Quase num senso comum. Então, a gente pode dizer que todos nós temos, né? Se a gente fosse até fazer um paralelo com a psicanálise, a gente diria que é uma pulsão de morte, né? Claro que pulsão de morte é uma coisa bem mais complexa, tá? Mas estou falando a grosso modo aqui. Porque todo mundo tem, né? Todo mundo tem esse lado, né? Que quer se realizar na vida, quer fazer as coisas certo, quer acordar cedo, ir para academia, mas tem aquele lado que não quer fazer nada, não é verdade? Todo mundo tem aquele lado que quer sabotar tudo que a gente faz. A gente tem isso, né? Tem muitos contos, né? Muitas histórias que falam, né? Dessa oposição, né? O anjinho e o diabinho. Então, todo mundo tem esse lado. Então, eu mesma acabo vendo muito mais o Barba Azul como uma imagem arquetípica de oposição ao self, à individuação, né, como esse self negativo, do que um ânimos, né? Acho que um ânimos ele pode aparecer como, mas não necessariamente, né? Mas, como eu falei, isso não é ciência exata, então é sempre muito subjetivo. Mas eu posso dizer, assim, particularmente, já é a terceira vez que eu estou estudando esse conto, né? E cada vez, né, a gente vai aprofundando mais, né, sobre ele. E aí uma parte que me chama bastante atenção, né, sobre a interpretação da Clarissa é onde ela fala sobre a mulher que está prestes a realizar algo grandioso, né, a lançar aquele projeto, a dar aquele próximo passo, e ali ela trava, né, e aí vem esse sabotador interno, né, e aí ela se sente incapaz, e aí ela trava. Então são momentos onde pode aparecer esses sonhos, né, desses assassinos. Por quê? Porque é um sonho que mexe muito com o corpo, né? Às vezes a gente tá há tanto tempo, né, adiando, empurrando alguma coisa, e às vezes vem um sonho que deixa a gente ofegante, porque assim é um sacode, né, que a psique vem dar na gente, né? Assim, acorda, né? Então, mas é difícil, né, gente? Então, eu empatizo aqui com todas vocês que sonham com Barba Azul, porque não é fácil, né? Muita terapia, né? Muita análise, eu faço também. Mas, enfim. E aí, o Barba Azul ele aparece nesses contextos também. Então, o Barba Azul ele pode aparecer como um animal, ele não necessariamente vai aparecer como um homem, né? E talvez ele aparecesse muito, né, como um homem nos sonhos das mulheres, por causa da nossa sociedade patriarcal, né? Então você vê os filmes de suspense de serial killer, na maioria são sempre homens, né? Muito raro você ouvir uma história, né, que é uma mulher, né, uma serial killer. Enfim, tá muito, né, nessa cultura, né? Nessa cultura patriarcal, o homem como um potencial abusador, né, agressor de mulheres. Me parece que é por isso, né, que o Barba Azul aparece como um homem. E às vezes o Barba Azul, eu acho que ele pode ser até mesmo esse patriarcado, né, esse peso do patriarcado sobre a mulher, né? Porque às vezes a gente se sente incapaz porque foi socializada para ser uma menina boazinha, né? Não foi criada para ser liderança, né? Não foi criada para fazer coisas grandiosas. A gente foi criada para falar baixo e ser boazinha e agradar os outros, né? A Clarice até faz uma comparação, né, com os lobos e diz que as lobas elas vão preparar seus filhotes para estar pronto, né, para o predador, para se proteger. E na verdade, quando a gente é criada, né, socializada dessa maneira, a gente não é preparada para se proteger. Muitas vezes a gente é preparada para silenciar, porque nossas mães também sofreram na mão de agressores, abusadores, né? Nossas mães, avós, bisavós, a gente pode até pensar em fatores transgeracionais aí. Então, é algo muito forte que carregamos, né, enquanto mulheres. Então é importante a gente pensar nesse aspecto, né, social, né, que nos atravessa também. Acho super importante isso. Mas, e aí agora um adendo, né? Isso não é uma culpabilização de vítimas, tá? Barba Azul, gente, é algo dentro de nós, tá? Também, primariamente. Porque existe um algo nosso que predispõe a essa situação, né? E aí não é culpa dessa pessoa, né? É culpa dessa socialização. E é por isso que precisamos criar meninas, né? Preparar mulheres para serem mulheres fortes. Não forte, né? Nesse sentido romantizado, de guerreira, mas mulheres que sabem se proteger, que sabem ouvir a intuição, né? E o Barba Azul é muito sobre isso, né? Sobre você conseguir farejar o perigo, né? E não se deixar levar
por aquilo que cresce os olhos também, né? Uma pessoa que oferece mundos e fundos e que na verdade ela, né, a nossa intuição às vezes mostra, né, que tem algo perigoso ali, né? E a gente cai, e nessa queda a gente também aprende, né? Porque, né, na vida a gente também aprende caindo, né, gente? Mas a gente poderia evitar muito sofrimento se a gente fosse melhor preparada, né? Para mesmo quando a gente cair, a gente saber levantar e reagir, né? Que é essa imagem dos irmãos que chegam a cavalo ali para protegê-la. Então, esse conto não é só para dizer para você, olha, não caia nas garras do Barba Azul, mas se você cair, né, ele te dá um passo a passo de como se proteger também, né, a partir dali, de como se defender, de buscar ajuda, né, de gritar por ajuda. E essa chave sangrando, né, que é aquilo que você não consegue mais conter, que é aquele momento onde você começa a mostrar, né, a mostrar a sua insatisfação, a sua dor, né, você está sangrando, você está chorando, né? Então, é importante que a gente encontre no conto não só como se proteger e se precaver, mas encontre também como se defender depois que a gente já está na situação, né? Então, é claro que vai, né, dialogar muito com histórias de violência, né? Então, é claro que acaba sendo muito sobre isso também, mas que a gente consiga identificar, né, esse sabotador interno antes de que ele apareça como um homem, né, como uma pessoa, como uma situação na nossa vida, né? Que é encontrar onde a gente se predispõe a se diminuir, né? A se diminuir, a se autoagredir, a se colocar em situação inferior, né? E como que a gente faz isso, né? Trabalhando nosso autoconhecimento, né? Olhando, né, para nós mesmas, e muito disso se faz em análise, né? Então, eu acabo deixando aqui como algo muito importante. Então, eu acho que é isso que eu tinha para falar, né, sobre o Barba Azul. Eu acho que não é uma única vez que nós vamos nos deparar com ele na nossa vida, né? Mas cada vez estamos mais preparadas, né? E acho que é importante a gente olhar para esse que está dentro, né? Para que não predisponha uma situação fora, né? Mas sempre lembrando que não é nossa culpa, né? Mas como adultas e a partir do momento de que somos conscientes, né? Desse sabotador interno, passa a ser nossa responsabilidade. Então, a autorresponsabilidade, que é a gente conseguir olhar para essas dores, para esses processos difíceis, olhar para esse quarto escuro, né? Onde jazem as nossas partes, né, que foram escondidas, que foram machucadas, né? Então, é esse processo, né, de olhar para esse sombrio também, para que a gente possa se levantar. Bom, era isso que eu tinha para hoje sobre o Barba Azul. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui se você já leu esse conto, esse capítulo, o que você achou, como você sentiu, como ressoou para você, se faz sentido ou não para você. E a gente se encontra no próximo vídeo.